Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Nós estamos aqui para mais um estudo de reforma íntima, realizado pela Fraternal. E a lição de hoje traz um tema para a gente, assim, muito expressivo para as situações no processo evolutivo que nós nos encontramos. O espírito Joana de Ângeles, que dita esta obra, Tesouros Libertadores, obra essa psicografada pelo Divaldo Pereira Franco, traz pra gente lições que têm nos feito pensar e repensar sobre a nossa postura, sobre a nossa compreensão, sobre o sentido da vida para cada um de nós, e tem nos oportunizado viver essas situações da nossa vida, dos dias atuais, dos conflitos que estamos experimentando com sabedoria, porque passamos a ter uma força assim interior que, quando o nosso coração começa a se perder no meio das angústias, das aflições do dia a dia, das sensações de vazio, parece que essas lições remontam dentro de nós, nos trazendo à tona o desejo de continuar, de vencer, de superar essas limitações nossas, né? E caminhar adiante. Então, a palavra consoladora, a palavra assertiva, que nos vem das lições de Joana, tem sido para todos nós, com certeza, que nos permitimos tocar por elas, um bálsamo nas nossas vidas. A lição de hoje é intitulada Coragem, é a lição 17, e Joana vai fazer para a gente aqui uma mensagem de esperança, de confiança, de alegria, porque ela vai nos situar dentro do processo evolutivo que nos encontramos, das situações emocionais pelas quais nós passamos, dos medos, das incertezas, das dores, do abatimento que a gente sente e que é natural sentirmos. Isso não é exclusividade de um ou de outro. Nós estamos numa jornada física, num planeta marcado pela dor, num planeta marcado pela indiferença, num planeta marcado pela ausência de amor. E é natural que nesse contexto nós estejamos envolvidos numa faixa magnética marcada pela estrutura dos nossos sentimentos. Do sentimento que nos marca a estrutura íntima de espírito imortal que somos, mas do sentimento compartilhado com a coletividade. Daí a gravidade dos momentos que estamos enfrentando agora, porque estamos, e se não vigiarmos, nos deixando envolver numa onda de pessimismo, nos deixando envolver num abatimento coletivo. A morte nunca esteve tanto em pauta nas nossas conversas, dentro do lar, no local de trabalho, nos lugares religiosos, na praça,
nos shoppings, onde for, onde a gente estiver. A notícia sempre de que alguém querido, alguém próximo foi acometido pelo vírus e que vive momentos de dor. A sensação que nos permitimos ter de que estamos abandonados à revelia tem gerado uma onda de tristeza, de sofrimento, de esgotamento, um desejo de que isso acabe logo, mas não um sentimento marcado pela esperança de quem sabe que todo mal tem uma data certa para acabar. Não como quem acredita de que estamos sob o amparo de Deus e que pelas nossas orações, pelos pensamentos positivos que deveríamos estar emitindo, o tempo de solução disso tudo se aproxima. Mas, na verdade, a nossa conduta tem sido outra. O desalento, a tristeza, a apatia, o medo, a incerteza, o esgotamento, o desejo de que isso termine logo, isso está marcado não pela nossa confiança em Deus, mas pela falta dessa confiança, pela ausência em nós da esperança, da fé. Então, alguma coisa precisa ser trabalhada dentro de nós. Porque senão, nós não conseguiremos vencer o que isso tem nos trazido como aprendizado, de modo a fortalecer as nossas estruturas psíquicas e emocionais. Doenças inúmeras surgirão porque nós estamos nos entregando. Então, a mensagem de hoje, intitulada Coragem, traz uma mensagem de ânimo, de bom ânimo. E a gente precisa se deixar tocar, meus irmãos. A gente necessita desse bálsamo iluminativo, da mensagem consoladora, que ouve os nossos lamentos, que até entende os nossos lamentos, mas que nos convida a reformular isso para o nosso próprio bem, para o bem da coletividade, para o bem daqueles que estão retornando à pátria espiritual, para o bem daqueles que estão ficando, que estão vivendo os momentos de despedida de uma forma abrupta, daqueles que estão vivendo as dificuldades financeiras e de todas as outras coisas que continuam acontecendo, porque há uma parcela da humanidade que continua passando fome, há uma parcela da humanidade que não tem os seus direitos respeitados, há uma parcela da humanidade que ainda dorme nas ruas, há uma parcela da humanidade que ainda pensa que o suicídio é a solução das coisas, há uma parcela da humanidade sofrendo as dores do abandono, das pessoas que amam, dos sonhos perdidos, do desemprego, da dificuldade de
de organizar as coisas dentro da sua casa, de levar o de comer para dentro da sua casa. Ainda há muitas pessoas sem acesso à cultura, ainda há pessoas morrendo de outras doenças graves. As coisas continuam e não existe dor maior, dor menor, não existe isso, existe situações difíceis e elas estão aí para que a gente as enfrente com coragem. Então vamos para a lição. Joana começa no primeiro parágrafo dizendo assim, talvez para tentar nos situar de que coragem que ela vai falar, para a gente não interpretar isso aqui como o corajoso, destemido, que enfrenta tudo, que não tem respeito por nada, nem pela própria vida, nem pelo próximo, nem que é o vaidoso, o orgulhoso, que se esconde atrás dessa capa para ferir, para magoar, para insultar, né? Então, eu acho que para tirar esse conceito, primeiro, né, dessa, que a gente poderia estar ainda fazendo um conceito errado, ela põe no primeiro parágrafo assim, o que ela vai tratar conosco sobre coragem. E Joana diz assim, a coragem do indivíduo é sempre avaliada pelas suas resistências morais. Se há debilidade de forças interiores, o sofrimento e os desafios da evolução causam-lhes fortes transtornos emocionais, orgânicos e muitas vezes geram-lhe desequilíbrios psiquiátricos. No entanto, se as resistências íntimas possuem capacidade de enfrentar os problemas que mais o amadurecem e o tornam mais vigoroso, as ocorrências afligentes e perturbadoras são suportadas com altas doses de resignação e de valor. Então, nesse primeiro parágrafo, ela nos coloca dentro de um cenário de que não há exceção para nenhum de nós, de que a vida física, por si só, no emaranhado das situações que nós vivemos, vai nos trazer a cota de desalento, de desafio, de situações adversas, exigindo da gente força para o enfrentamento. Ela coloca que esses transtornos que a vida traz para nós, e a gente pode colocar aí uma gama de todas as situações que a gente vive, que marcam a nossa história, que às vezes vem trazendo pra gente assim um momento de muito estresse, de muita angústia, de muita dificuldade, né? Às vezes uma doença que a gente enfrenta, uma perda de uma pessoa que a gente ama, um abandono, um desapontamento, uma infidelidade, uma perda de emprego, né? Essas coisas todas que trazem para nós um senso de propriedade na vida, de construção da nossa identidade como seres encarnados, né, num processo de evolução, mas ativos na vida, ela está colocando que quando a gente estabelece essa coragem que está no campo da resistência moral, nós conseguimos enfrentar
dessas situações. Quando não, ela falou, causa para muitos transtornos de ordem psíquica, emocional. Quantos, meus irmãos, que nós mesmos conhecemos, ou mesmo nós que poderíamos nos colocar nesse cenário, quantos de nós desenvolvem um processo depressivo a partir de um episódio vivido? De algo que nos fere tanto as entranhas do ser que a gente não consegue se libertar. Está sempre ali martelando na gente. Aquelas palavras, né? Aquele desalento, aquela violência sofrida, física, moral, e nos marca isso. Então ela está dizendo para nós assim, mas na Terra, num planeta de provas e expiações, a humanidade há de trilhar caminhos difíceis e tortuosos, cada qual dentro do seu processo, da história que marca a sua vida, das experiências que precisa passar, que são minhas, que é a sua, que é a do outro amigo, e que a minha não vai ser sua, nem a sua minha, porque a gente não vai colocar na porta de ninguém aquilo que estiver na conta da nossa história. Viver e saudar. Então, ela coloca isso para a gente entender de que coragem que ela está falando. E ela está dizendo para nós assim, se essas situações da vida que tem o cunho para nós do aprendizado e do amadurecimento, se vividas com coragem moral, hão de nos fazer avançar. Fazer com que nós consigamos, diante dessas dificuldades, sejam elas tantas quantas forem, criar robustez moral. Buscar dentro de nós as estruturas psíquicas capazes de nos fazer ter coragem de enfrentar. A gente vai, em muitos dos momentos da nossa vida, meus irmãos, a gente se enche de força para enfrentar certas coisas. A gente faz às vezes isso pelos filhos, né? A gente faz isso pelas pessoas que amamos. Que a gente entende que naquele momento, se a gente esmorecer, se a gente cair, outros cairão com a gente. Então a gente entende que precisa ser forte, que precisa estar diante das dificuldades, enfrentando o que tiver que vir, calando o que precisar calar, renunciando o que precisar renunciar, tomando as decisões que a gente precisa tomar. E a sabedoria e o amparo da espiritualidade que não nos deixa solto, né? Ela vai nos auxiliar, nos intuindo, se nós buscarmos com o pensamento a melhor forma de resolver, de solucionar ou de conviver com aquilo que não dá para ser resolvido, né? Ela continua assim, a verdadeira coragem, ela reforça aqui para nós, radica-se desse modo nos tesouros éticos morais que constituem a organização espiritual do ser. Então, a coragem, ela está dentro de nós, nessa estrutura que nos marca a vida imortal, como seres criados por Deus, que trazemos em nós as potencialidades do bem, de modo ainda latente, porque precisa do nosso concurso para se fazer presente na sublime atitude de amar a nós próprios
e de fazer por nós o melhor que a gente possa fazer, buscando dentro de nós as forças capazes de nos fazer avançar. Ela diz assim, indispensável treiná-la. Então ela está dizendo aqui coragem, essa coisa que a gente está buscando, que ela está falando que precisa buscar dentro de nós para o enfrentamento da vida, ela está falando é indispensável treiná-la. Precisa de treino. Como ocorre com qualquer outra faculdade que exorna o espírito, mantendo a vontade de prosseguir nos exercícios da reflexão, da prece ungida de alto amor e de amor à divindade, de cuja fonte fluem todas as energias necessárias ao crescimento do íntimo. Então ela coloca aqui 3 pontos principais para a gente. Para nós, olha só como que isso é rico, né? Para nós que estamos nos sentindo às vezes frágeis, incapazes, sem condições de enfrentar as coisas que a vida nos traz, achando que o fardo é maior do que aquele que a gente pode carregar, né? Que tá muito difícil a vida, que tá muito difícil as experiências, que está muito conflitante. Ela está dizendo que essa coragem que faz a gente avançar precisa ser treinada. Então ela coloca aqui no esforço, na vontade de querer atingir esse ponto, de querer realmente ser forte diante dos embates da vida. Então quando a gente consegue ter esse entendimento, essa vontade, isso nos impulsiona, nos move na busca das soluções. E isso precisa ser treinado. Ela fala aqui, isso é treino, né? Então é indispensável treinar essa busca interior. A prece como fonte geradora da esperança e dessa conectividade que a gente precisa criar com os benfeitores espirituais, porque eles estão ali, apostos para nos ajudar. Quão bem faz uma oração, meus irmãos, quando realizada de total sentimento. Como que uma sensação de paz, de leveza, de serenidade, de compreensão, nos enche o íntimo e nos faz seguir adiante, sim, nos faz sair daquele momento, do ápice, às vezes, da dor e do sofrimento, né? E o terceiro ponto que ela fala do amor a Deus. E aí a gente lembra da coragem marcada na fé verdadeira de tantos quantos, em nome de Jesus, se entregaram ao martírio na época em que o cristianismo precisava ser vivido desta maneira, por amor a Ele, por amor a Deus e por confiança no Mestre Jesus. Hoje ninguém precisa ter essas atitudes, mas a fé robusta, irmã da esperança e da caridade, há de nos fazer caminhar, meus irmãos, com certeza há, não é? Continuando, ela diz assim, olha, que em razão das heranças ancestrais, quando o espírito se permitia o luxo da vulgaridade do crime, as energias morais eram defluentes da agressividade do orgulho, do ego enfermiço e das paixões vis. Então, ela está falando de energia, porque toda a ação no bem é energia gerada. Então, ela está dizendo que do nosso passado de espírito imortal, no momento em que a gente ainda não tinha despertado
para o sentimento de crescimento, de amor, de melhoria, nós nos permitimos usar dessa força geradora para o orgulho na prática do mal. E que com o passar do tempo, a gente foi aprimorando a nossa forma de pensar e de sentir, e hoje nós já conseguimos, de certo modo, fazer com que essa energia condensada se exteriorize em coisas boas. Isso é avanço para nós, isso é progresso para nós. Então ela traz para a gente aqui que à medida que nós conseguimos nos melhorar, essa energia por si só gerada por nós, ela passa a ser contribuinte para o processo de melhoria da humanidade, da coletividade, da sociedade como um todo do planeta. Então, a necessidade da gente voltar para os nossos sentimentos, as emoções que defluem desses sentimentos, para a gente poder se conhecer e trabalhar melhor as nossas estruturas. Ela diz assim, então, à medida que consegue melhorar-se e se aprimorar, aquela força que antes era perversa, né, e cheia de ego, de paixões, ela transforma-se em uma decisão nobre de soerguimento, mediante ao querer engendrado pelo interesse de ser vigoroso, corajoso, de se autoafirmar, de vencer as suas limitações na busca da melhoria moral e espiritual. Olha essa mensagem. Oh, gente, olha essa mensagem até agora. Em que momento, até agora, ela falou pra gente assim, fica sentadinha aí que essa força vai cair sobre suas cabeças. Ela não falou e não vai falar. A todo instante ela está dizendo assim, ó, a coragem está dentro de você. Você é forte, você é capaz, você consegue. Senão não estaria encarnado nesse momento, senão não estaria enfrentando essas situações, senão não estaria aqui desse jeito, porque Deus não nos desampara. Porque nós não teremos um fardo maior do que o que a gente pode carregar. Então, Joana está reacendendo no nosso coração a certeza de que nós somos capazes de vencer as dificuldades. A gente precisa acreditar em nós próprios. A necessidade do autodescobrimento como um ser vigoroso, corajoso, capaz de enfrentar com Jesus no coração as diversidades da vida, é a mensagem que ela está trazendo para nós hoje. E não é uma mensagem de esperança? Claro que é uma mensagem de esperança. Nós não temos que sair de uma lição dessa hoje com alegria no coração? Temos. Não é? Quando, meus irmãos, que uma boa notícia nos faz infeliz? Sempre que chega uma boa notícia para nós, a gente fica feliz. Chegou uma coisa boa, a gente viu aquilo, né? Poxa, que bom isso, que alegria nos nossos corações, não é? Jesus está trazendo para a gente a boa notícia. Joana está aqui sendo portadora dessa boa notícia. A gente tem que sair daqui feliz hoje. A gente tem que sair daqui alegre hoje, confiante de que tudo vai passar, né? Só Jesus, meu, para nos envolver em tamanha mensagem de esperança e fé. Olha o que ela diz pra gente. Sempre que o esforço coroa-se de êxito, ou seja, a gente tá ali, vamos na luta, vamos que vamos, porque a gente tem que vencer. Quando isso se coroa de êxito, ou seja, quando a gente consegue atingir o ponto que a gente estava buscando, né? Então ela diz então, sempre que o esforço coroa-se de êxito em pequenos embates,
mais se amplia o quadro de resistência moral, o que favorece o espírito com decisão para avançar resolutamente pelo caminho elegido na busca da sublimação. Então, é dar um passo de cada vez, mas é dar um passo. E à medida que a gente for, que a gente conseguir êxito, isso vai encher a gente de coragem. E a gente vai entender que, mesmo às vezes na busca de acertar, de querer avançar, tem dias que a gente vai dar uma caída. Tudo bem. É natural. É normal. É parte do processo. Mas a gente precisa levantar. Não importa quantas vezes a gente cair. A gente tem que gravar quantas vezes a gente se reergueu. Isso é que é importante. Né? Ela continua: ninguém consegue atingir a culminância de qualquer tentame se não persistir na ideia e na ação. Então, é luta. Por quê? Porque isso ainda não é um hábito na gente, velho. Porque a gente está mais pro lado do pessimismo do que do otimismo. Isso é fato. Então, é muito natural a gente se deixar entrar na onda da tristeza, do abatimento, do que a gente falar: não, gente, vamos acreditar, vamos adiante, vamos fazer. Nós vamos buscar, o caminho é esse, vamos tentar dessa forma, vamos tentar desse jeito, vamos orar. Não é? É muito mais fácil porque ele já está acostumado a estarmos abatidos. O difícil para nós é buscar o outro lado, mas não é impossível. A coragem é que tem que nos determinar a vontade de continuar. Ela diz então: a coragem, portanto, impõe-se como equipamento de emergência para a autorrealização, para a conquista da plenitude. Então, é coisa que a gente tem que buscar agora, principalmente nos dias de hoje, gente. Principalmente nos dias de hoje. A gente precisa pensar muito sobre o nosso comportamento diante das coisas. Precisamos ter uma mensagem de bom ânimo para as pessoas. A gente precisa fazer as postagens, né, para quem gosta de postar no Facebook, Instagram, mensagem de otimismo, de esperança. A gente fica sempre ali, às vezes tomando um partido político, numa situação grave como essa. A gente às vezes fica colocando piadinhas, coisas que não constroem, né? Sempre disseminando o ódio, mensagens de sofrimento, de dor. A gente precisa mudar um pouco isso. É preciso compartilhar coisas boas. Tem muita coisa boa acontecendo nesse mundo, é preciso compartilhar. É preciso levar para as pessoas mensagens de esperança. O Cristo conta conosco nesse trabalho. E se nós que já entendemos isso não fazemos, como esperar daqueles que não entendem? Então a gente precisa fazer a nossa parte nessa tarefa de amor. O Mestre Jesus conta com o nosso concurso nesse trabalho. Olha aqui, a mensagem da Joana. Então você pensa bem, Joana de Ângeles parou num determinado momento, Divaldo parou junto com ela e eles começaram ali nesse trabalho coletivo para fazer uma mensagem dessa chegar até nós. Você pega um livro inteiro aqui com uma mensagem de esperança, de autorrealização. Olha que trabalho nobre desses espíritos, de quem dita, de quem se oportuniza participar dessa tarefa. E de nós que estamos aqui ouvindo, mas a gente precisa se perguntar que tipo de mensagem que eu, uma pessoa simples, que estou aqui, que tem nas minhas mãos lá uma mídia de Facebook, de Instagram, do que tiver, que tipo de mensagem que eu estou levando? O que eu estou postando? Estou fazendo parte de um sentimento de ódio coletivo, político, numa politicagem vergonhosa, que acontece em meio a tanta situação. Não temos que tomar partido por essas coisas, não. O único partido que a gente tem que seguir é o partido do amor.
pautado na fé que nos sustenta. Isso não quer dizer que estamos sendo omissos, não. Porque a falta de caridade não pode ser tomada como a não omissão. Que isso, não pode não, a gente precisa entender melhor essas coisas. Mas às vezes é melhor calar mesmo. A caridade às vezes está em silenciar. Se a gente não tem alguma coisa de útil para dizer, é melhor ficar calado. Isso é verdade, absoluta. Então a gente precisa ver como que eu estou construindo, ajudando as pessoas no sentimento do que melhor elas têm. Senão a gente cria essa onda de desesperança, de ódio, de ressentimento, dividindo a nação, dividindo os corações. Não é isso, não. Cristo sempre, a mensagem do Mestre é de união, de amor. Independente das crenças, dos valores que tenhamos. É de respeito, é de solidariedade. Mas se o outro não tem isso para conosco, a gente precisa ter para com o outro. A gente tem que ser esse exemplo. Olha que linda essa mensagem de hoje, né? Pra gente aqui. É belíssima. É mensagem pra gente ler, reler, ouvir de novo, compartilhar com os amigos, porque é belíssimo isso aqui. O mundo tá carente de esperança. O mundo está carente de alegria, o mundo está carente de coragem para enfrentar e acreditar que Deus está por nós o tempo todo. Né? Olha o que ela fala. O temor de um momento desaparece quando se faz imperiosa a decisão de enfrentar o inevitável. Porque tá ali, diante da gente. Eu não posso evitar aquilo ali, então eu tenho que encarar. Eu tenho que enfrentar aquilo ali. Então, quando ela tá falando, porque às vezes a gente se esquiva, né? Ai, não vou. Ai, não quero falar, eu não quero dizer, eu tô com medo, eu não consigo, né? A gente vai conjecturando com a gente mesmo essas coisas e isso cria uma barreira para o não enfrentamento. Então, ela tá dizendo aqui, olha. O temor de um momento desaparece quando se faz imperiosa a decisão de enfrentar o inevitável, como demonstração de que há reservas de recursos morais e espirituais que são desconhecidas, exatamente por falta de oportunidade de manifestar. Olha o que ela está dizendo para nós aqui. Ela está dizendo para nós assim, olha, para você que se acha frágil, ela está falando assim, eu vou botar um parágrafo aqui, para aquele que se sente frágil, para aquele que acha que não tem força interior de enfrentar nada, para aquele que o medo parece que fala mais alto, para aquele que se sente tímido, para aquele que acha que não tem valor diante das coisas, para aquele que se sente acabrunhado, para aquele que se sente intimidado, para aquele que se sente sem recursos. Ela está dizendo assim, haverá situações em que não tem jeito, com tudo isso que a gente pensa que com tudo isso que você pensa que é tímido, não tem medo, não tem coragem, não tem valor, haverão situações em que você vai ter que enfrentar, não tem jeito. Você não tem outro caminho, tá ali na tua frente, não tem jeito. Você não pode ir para a esquerda, para a direita, nem recuar, você tem que ir adiante. E ela falou aqui, ela está dizendo aqui nesse parágrafo, que esse é o momento em que você vai se sentir tão forte, tão corajoso, tão capaz, que vai enfrentar esse obstáculo, vai enfrentar essa dor, vai sair dali vitorioso, depois vai olhar para trás e vai falar assim, nossa, não sei nem da onde que eu arrumei tanta força para enfrentar isso. E ela está dizendo, a força está dentro de você. Está dentro de você, está lá, somente esperando que você, com seus recursos, com a sua vontade, com a sua oração, com seu amor a Deus, busque dentro desse seu baú de energias aquelas capazes de te fazer avançar.
Oh, que mensagem linda isso, gente. Olha isso aqui para nós. Tá dizendo para nós aqui. Bonito demais isso. Então não tem a fragilidade, não tem. A força, a coragem está dentro de nós. Nós podemos, nós somos capazes. Ela continua. Nunca se deve permitir o comportamento de subestimar-se, a capacidade de luta e a coragem para a preservação da existência digna e saudável. Então não importa o que o mundo à sua volta te sugestione. Ela está dizendo que o enfrentamento com ética, com moralidade, com amor, com o senso do cristianismo, né? Daquilo que o mestre nos ensinou, do perdão, da renúncia, da abnegação, da indulgência, da fraternidade. Isso tudo há de nos mover diante da vida com força capaz de nos fazer presente, atuante e referência para aqueles que nos rodeiam. Olha que bacana isso. Nós podemos vencer quando realmente, olha o que ela fala, quando realmente se deseja algo, fazer e produzir muito mais fácil e execuível torna-se esse empreendimento. Aí fica pra gente aqui a pergunta, né? Até que ponto é o que a gente quer? Porque se não nasce dentro de nós o desejo de mudança, aí a gente vai estar sempre postergando as decisões que a gente precisa tomar. Quando ela nos coloca realmente de que a vida precisa de um sentido, ela quer dizer que a gente precisa se perguntar o que a gente quer da nossa vida. Se a gente quer uma vida de ação no bem para nós próprios, no bem para o próximo, né? De sairmos fortalecidos dessa existência, porque quando a gente retorna mesmo no plano espiritual, a gente faz esse balanço da vida e a gente vai se sentir bem se das oportunidades que a vida nos trouxe, a gente conseguiu avançar um pouco, a gente conseguiu enfrentar um pouco as coisas que vieram. Isso vai ser corajoso para o nosso coração, isso vai nos dar alegria. Agora, se a gente ficou sempre num sentimento de autopiedade, né, não encontrando dentro de nós essas forças, aí a gente vai sofrer. E não existe aqui uma crítica da Joana aos que se comportam assim, não é. Ela só está querendo dizer que para esses que se sentem assim, tão frágeis, né, que não conseguem enfrentar, e isso é legítimo, a gente sabe que existe, ela está querendo dizer assim, mas se você se sente assim, leia esta mensagem para você pensar de que você é capaz, porque Deus te deu essa força que está lá na sua estrutura psíquica de espírito imortal. É força que você nem reconhece, mas que está aí, aguardando que você busque ela dentro de você para os empreendimentos que a vida dá. Então ela não julga, ela não critica, ela só diz que a gente pode fazer diferente. Encerrando a mensagem, ela termina de forma belíssima. Ainda falando sobre essa fragilidade que a gente às vezes acha que tem, a gente às vezes julga nas pessoas, né? Quantos de nós induzimos o outro a achar que ele não é capaz? Quantos de nós roubamos do outro a oportunidade que o outro tem de aprender? A gente vê muito isso na criação dos filhos, né? Os pais que querem poupar os filhos de tudo, poupam as experiências da infância, e aí quando chegam na adolescência, na madureza, que começa a ter que andar com os próprios pés, não sabe como fazer.
porque sempre foram tolhidos dessa autonomia. Quantos dizem para o outro, não, eu tenho que fazer para você porque você não é capaz de fazer isso. Dá ao outro um atestado de incapacidade. Isso olha como que é grave, isso é matar as forças geradoras do ser imortal. É grave isso. Né? Então a gente pode estar mesmo criando no outro essa sensação. Mas a mensagem de hoje é para que a gente olhe para dentro de nós próprios e, independente do que os outros acham de nós, do que os outros pensam de nós, a gente precisa acreditar que somos capazes, corajosos para enfrentar as coisas da vida. E aí os sentimentos de depressão, os desejos de suicídio, de abatimento, isso vai dar lugar para o altruísmo, para a alegria, da gente dizer assim, o dia hoje foi difícil, foi mesmo, amanhã vai ser melhor e vamos que vamos, é um dia de cada vez, né? É isso. Olha que linda essa mensagem, né, meus irmãos? Mas vamos lá. Olha como é que ela encerra, belíssimo como ela encerra essa mensagem. Ela disse assim, quem visse aquele homem, ela está falando de Jesus, quem visse aquele homem de aparência frágil, tombado sob o peso da cruz, não poderia conceber que se tratava do construtor do planeta terrestre, que suportaria a crucificação com altivez, sob dores atrozes e destrutivas, alcançando o clímax do seu ministério com o brado de perdão aos que lhes fizeram inimigos. Treina a coragem em qualquer situação. Cresce sobre o peso da tua cruz de rosas e perfuma a estrada que percorres até alcançares a culminância da vitória sobre a tua própria fraqueza. Belíssimo esse final. Belíssimo. Porque Jesus podia parecer aos outros de pouco valor. E olha o valor de Jesus. Ela está mandando aqui um apelo para que a gente pegue a nossa cruz. Que a gente carregue a nossa cruz. Com alegria no coração, com esperança, sabendo que os benfeitores espirituais estão carregando junto conosco o peso maior dos nossos pesos morais. Meus irmãos, muita paz, muita alegria. Para quem tem um livro, leia essa lição. Vamos pensar sobre ela, vamos refletir sobre ela. Todos nós temos aí os nossos dias de tristeza, de abatimento, mas a gente precisa vencer. Vamos divulgar mensagens de esperança, de alegria. Vamos utilizar as mídias para unir e não dividir. Para amar e respeitar e não odiar. Que a paz do Mestre esteja com todos vocês. Que a noite seja de refazimento e que até o próximo dia do nosso estudo a gente possa estar aqui, fortalecidos na fé, na esperança e com alegria no coração. Muita paz.